Boa tarde a todos. Mais uma vez nos encontramos reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo na nossa reunião pública da Casa do Caminho às sextas-feiras. Que nosso Senhor Jesus, que Deus nosso Pai nos ilumine, nos guie e abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aprender os ensinamentos do Mestre, que aqui foi deixado para cada um de nós, com a intenção de evoluirmos cada vez melhor na direção de Deus Pai e de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Antes de nós começarmos, eu gostaria que a gente pode dar um aviso antes ou depois, no início ou no fim. E nós ainda estamos na nossa campanha, da campanha do Natal das nossas crianças, dos nossos idosos, da Casa do Caminho. Ainda um pouco diferente dos outros anos, mas com certeza o ano que vem será uma grande comemoração. Mas quem tiver interessado, por favor, lá na nossa página está os valores, né, referente a um valor simbólico. É só mesmo para nós contribuirmos com a felicidade das nossas crianças, dos nossos idosos, porque eles ficam felizes, mas nós com certeza ficamos mais ainda, né? Lá tem o Pix da Casa do Caminho para ser feito o depósito e com isso poder colaborar. E os nossos companheiros, os nossos jovens ficam incumbidos de fazer as compras iguaizinhos para todos. E com certeza todos irão ficar muito felizes e nós mais ainda, porque podemos participar desse momento de alegria. Bem, o nosso estudo de hoje é o capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. E no subtítulo, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nossa, é muito sério, né? Para alguns, nem tanto. Porque cada religião, cada povo tem uma maneira de ver, de sentir e de realizar, né, as suas benesses em favor dos seus queridos que partiram. Mas o nosso estudo de hoje é bem sério, porque fala dos espíritos sofredores. Quer dizer, além de morto, quer dizer, morto sim, né? Só o corpo físico, porque nós sabemos que o corpo espiritual não morre jamais. Então, pelos mortos e ainda, mais sério ainda, pelos espíritos sofredores. Porque tem aqueles que desencarnam e se encontram em condições melhores. Enquanto outros dos nossos irmãos, como nós somos sabedouros, desencarnam em situações muito difíceis e fica muito tempo, né, vagando por aí sem nem saber o que aconteceu e onde está, por que está nessa situação. E cabe a nós, irmãos que somos, cuidarmos desses nossos queridos, mesmo eles não acreditando enquanto estejam aqui no corpo físico. Então, o item 18 diz assim: a prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem,
provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Essa parte também está lá no Céu e Inferno, na segunda parte. E quanta responsabilidade, não é mesmo? Quando nós fazemos o nosso culto em casa, nós sabemos que em cada casa que está sendo feito um culto no lar, tem uma luz. Tem uma luz em cada lar. Uma luz vinda do alto, vinda do plano espiritual. É a assistência que nós recebemos para realizarmos o nosso culto no lar. Imagine a nossa prece, esse socorro chegando aos nossos irmãos sofredores que estão em desespero, que às vezes nem sabe pedir ajuda e nem a quem, porque tiveram uma vida completamente diferente do que nós sabemos hoje. Tem muitos que acham que morreu, acabou, né? Ou só tem dois destinos, ou vai para o inferno, ou vai para o céu direto. Quer dizer, se for para o inferno é porque você mereceu, então não tem que ter prece nenhuma. Se você for para o céu direto, parabéns para você, que você também não precisa de prece, porque você já está salvo, né? Jesus já te salvou. E a nossa doutrina nos ensina que não é bem assim. Pelo contrário, quando dizem inferno, o inferno cada um constrói o seu. E se cada um de nós construímos o nosso próprio inferno, a nossa própria zona de desconforto, nós também podemos sair dela. Ela não é eterna, ela não é infinita, porque senão o amor de Deus não seria o amor do Pai que Ele é. E todo pai é tão zeloso que os pais nos dão várias oportunidades, né? Várias oportunidades para os filhos se melhorarem, porque o pai sempre quer o melhor para o filho. E assim é nosso Pai, assim é nosso Deus. Jamais irá condená-lo a algum filho seu, aos quais ele trata de igual para igual, são todos iguaizinhos, sem diferença um do outro, mesmo uns sendo os mais levados, né, do que os outros já estão andando um pouquinho melhor no caminho das leis divinas, mas é mais um motivo para Deus se preocupar com esse filho que está, né, se desviando do caminho reto. Por isso, tão importante é as nossas orações, as nossas preces aos nossos queridos. Mesmo que sejam da nossa família, que todos nós temos a família que acha que não precisa orar por mim, porque o meu lugar já está reservado, eu sou cristã, eu já me entreguei a Jesus, já tenho o meu porto seguro. Nós vamos contestar? Claro que não vamos contestar. Mas, quando esse nosso irmão partir, nós vamos orar muito por ele, para que ele possa começar a entender a verdadeira vida e que não existe pedacinho do céu reservado para ninguém, né? Que nenhum é mais merecedor do que o outro, a não ser pelas suas ações, pelas suas modificações morais e espirituais.
Por isso, Deus nos convida sempre, Jesus nos convida ao trabalho. Mãos à charrua. Porque é através desse trabalho que nós iremos chegar em algum lugar do planeta, que nós não sabemos para onde vamos, cada um de nós vai, mas é claro que cada um de nós quer chegar o melhor possível. Então, nós temos aqueles nossos irmãos que desencarnam de maneiras tão terríveis, né? Tão dolorosas, e o que nós sabemos, né? Com os nossos estudos, com as nossas reuniões mediúnicas, que às vezes o espírito fica ali no corpo muitos e muitos anos sem conseguir se desprender, porque não tem consciência do desenlace, né? Do corpo físico, do corpo espiritual. E às vezes fica zanzando pelos cemitérios, nas casas das pessoas ou na sua própria casa. E aí é quando as pessoas dizem, estou vendo fulano, estou vendo ciclano. Aí tem uns comentários até, né, um pouco assim, digamos, pouco amorosos, né? De mandar o espírito procurar alguma coisa, procurar o que fazer, mas não. Jesus nos ensina que nós devemos orar. Orar com fervor para que nosso irmão receba a graça de Deus, do alívio das suas dores espirituais, que ele possa encontrar o caminho reto, o caminho da espiritualidade. E às vezes a gente diz assim, mas por fulano é inútil. Será que alguma prece é inútil? Pelo que sabemos, não. Toda prece é muito útil, seja ela grande, ou seja ela de uma palavra só, como a gente, às vezes, nós estamos tão atordoados que a gente fala assim, meu Deus, isso já é uma prece, é um pedido de socorro. E quando nós falamos, meu Deus, ajuda o meu irmão fulano de tal, meu Deus, Jesus, amigos espirituais, ajudem os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão desencarnando, tão jovens, que estão num caminho não reto e que têm as suas vidas curtíssimas, que poderiam ser bem melhor aproveitadas, mas infelizmente cada um de nós tem a sua livre escolha e nós escolhemos o caminho que nós devemos seguir. Então, nós conhecemos irmãos em situações tão difíceis que a gente faria qualquer coisa para tirar aquele irmão daquele caminho que ele escolheu. Mas nós possamos pedir, sim, possamos pedir a Deus, sim, que ilumine aquele irmão, né? Que toque o seu coração para que ele seja percebedor do caminho que ele está tomando, que não é o caminho apropriado, que aquele caminho pode levar a sérias consequências e prejudicar a sua evolução espiritual. Por isso nós devemos orar muito e sempre pelos encarnados, mais ainda pelos desencarnados e mais ainda pelos sofredores. Porque quando uma prece nossa chega até esse irmão sofredor, é como um bálsamo
que alivia a sua alma. É como uma pessoa que está ali sendo queimada viva e de repente chega um médico e coloca um anestésico e ele tem aquele momento de alívio. Que maravilha que é a providência divina, os ensinamentos do Mestre e o amor de Deus para cada um de nós. Nenhum de nós estaremos perdidos para sempre. Nós podemos errar quantas vezes nós quisermos ou optar por isso. Mas nenhuma dessas vezes Deus irá negar a oportunidade de nós sair do caminho obscuro e seguir o caminho de Deus para Deus, juntamente com Jesus, e levados por essa imensa falange espiritual que cuida de cada um de nós. Nós temos os exemplos dos nossos irmãos suicidas. Como nós devemos orar pelos nossos suicidas? Muito, mas muito, mas muito. Devemos condená-los? Não. Nós não sabemos em que situação esse espírito chegou a esse ponto de desespero, de achar que, tirando a própria vida, ele iria aliviar-se. E quando nós fazemos essa ação da prece e da oração por esse espírito sofredor, ela é imediata. Ela chega nesse espírito, é de imediato. E ele sente. E quanto mais você ora por ele, mais ele vai sentindo aliviado, mais ele vai se sentindo melhor, mais ele vai percebendo o caminho que ele tomou e o que ele fez. O nosso Divaldo conta daquele nosso irmão que se suicidou se jogando debaixo do trem. E o Divaldo sempre tinha o seu caderninho e tem o seu caderninho de orações pelos desencarnados e pelos que desencarnaram em momentos difíceis. E o Divaldo ficou muito chocado com aquele desencarne daquele irmão daquela maneira. Aí ele colocou o nome do irmão lá no caderno dele e ele orou incessantemente por aquele irmão durante 15 anos. Será que algum de nós seríamos capazes de sermos tão fiéis assim, de ficar 15 anos orando incessantemente por um desencarnado, por um sofredor, aos quais nós conhecemos tantos que desencarnam, que nós temos certeza que o espírito está sofrendo, de acordo com a vida que ele levou aqui no planeta. E aquele espírito, quanto mais o Divaldo orava, mais aquele espírito recebia aquele bálsamo. E depois de 15 anos, aquele espírito, ele deixou de sentir, porque ele sentia sempre, era constante, ele sentia sempre o trem estraçalhando o seu corpo. E as preces do Divaldo ajudaram. E ele ficou tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, que ele passou a fazer parte dos espíritos trabalhadores que ajudavam o Divaldo. E um dia ele se apresentou para o Divaldo e disse: irmão, muito obrigada, Deus te abençoe. Hoje
sou eu que quero fazer parte das suas preces, das suas orações, das suas ajudas que você determina e emana para tanta gente que você não conhece, que você apenas sabe, né, que desencarnou de alguma forma. E o espírito, muito aliviado, muito agradecido ao Divaldo, e se tornou um trabalhador da Mansão do Caminho, um trabalhador juntamente com Divaldo. Ele estava pagando, não. É a forma de agradecimento, de alívio, o alívio que esse espírito recebeu através das preces não tem preço. É como nós que nos encontramos em determinados momentos com desesperos tão grandes, né, que a gente nem sabe explicar, e que de repente chega uma pessoa e diz assim, ou chega, ou liga para a gente assim inesperadamente. Quer dizer, inesperadamente não, né? Que nós sabemos que a casa não existe. Mas, com a ajuda dos amigos espirituais, coloca alguém para ligar para o outro. Liga lá que está precisando. Vai lá, aproveita essa oportunidade de trabalhar. E aí aquela pessoa liga para a gente. E aí ele diz assim, nossa, como você está mal. Que bom que eu liguei para você, vamos conversar um pouquinho. Você quer conversar? A gente não precisa falar nada. Basta nós cedermos o nosso ouvido para aquela pessoa falar, para aquela pessoa desabafar. E conforme ela vai falando, e a gente fala, eu estou te ouvindo, Deus está conosco, está com você, e a pessoa vai sentindo alívio cada vez maior, e daqui a pouco a pessoa diz assim, nossa, olha, eu nem pareço aquela pessoa que agora há pouco atendeu o telefonema que eu recebi de você. Eu estou tão bem. Muito obrigada, Deus te abençoe. Mas nós não devemos nos vangloriar de tal atitude, porque na realidade nós somos sempre usados, né, no bom termo, pela espiritualidade para ajudar o próximo. Porque nós somos tão pequenininhos ainda, né, que a espiritualidade precisa dar uns toquezinhos na gente. Olha, vai lá, alguém está precisando. Vai lá, aproveita, não deixa passar, né? Vamos lá aliviar a dor do outro um pouquinho. E quando eu ouço falar em espíritos sofredores, nós todos, né, sempre ficamos muito tocados. Principalmente quando nós conhecemos, vemos pessoas, nossos irmãos, pelas ruas, em determinados caminhos tão difíceis, que nem cabe um momento aqui eu falar, de tão difíceis que são as coisas que nós vemos na rua, que só resta para nós fazer o quê? Muita gente diz assim, nossa, fulano, olha como está ciclano, que estado deplorável, mas eu não posso fazer nada. Pode. Aquele ali é um espírito sofredor encarnado no corpo físico. E nós podemos fazer sim. Nós podemos pedir à espiritualidade para que ajude aquele irmão, para que socorra aquele irmão, para que vá até onde aquele irmão se encontra, às vezes em lugares que nós não podemos penetrar.
E Deus, na sua misericórdia infinita, manda os amigos espirituais. E a espiritualidade vai toda lá ajudar aquele irmão. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Quantas vidas será que nós já tivemos? Quantas vezes nós já fomos espíritos sofredores e precisamos de utilizar a prece de outras tantas pessoas que oraram por nós? Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou espírito novinho, imagina. Eu já estou para lá de caduca, né, junto à espiritualidade. Então, eu já fui muito beneficiada, eu tenho certeza disso, que eu já fui muito beneficiada pelas preces de pessoas caridosas, seguidoras dos ensinamentos do Mestre Jesus. É fazer o que Jesus fez sem esperar nada em troca. Se sentir grato por poder fazer. Porque mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não consiga verbalizar, mas nós temos um pensamento. E o pensamento é tudo. Então, nós podemos fazer uma prece através do pensamento. E a prece vai chegar junto àquele nosso irmão da mesma forma. Basta que essa prece tenha sentimento que venha de dentro de nós, com muito fervor, com muito boa vontade. E que essa prece chegue ao outro da mesma forma que nós gostaríamos que ela chegasse até nós. Nós somos bonzinhos? Quem diz que nós somos bonzinhos? Se nós fôssemos bonzinhos, nós não estaríamos aqui, né? No planeta Terra, planeta de provas e expiações, então nós estaríamos em outro planeta mais evoluído. Então, se estamos aqui, com certeza, eu não digo tanto que nós seremos espíritos sofredores, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, rogamos ao Mestre Jesus para que sejamos espíritos mais suaves, mais leves, mais amorosos, mais caridosos com o próximo. E que onde nós estivermos, seja encarnado ou desencarnado, que nós possamos sempre pensar no próximo, com carinho, com amor, para que possamos contribuir com aquele nosso pinguinho de água no oceano, contribuir para a melhora do outro. Porque nós não sabemos quem é o outro. Quem é o outro? Quem é esse espírito sofredor que desencarnou, que chega lá na mesa mediúnica, tão sofrido, tão choroso? E se esse espírito tivesse sido um parente da gente, tivesse sido um irmão nosso, um filho nosso? Dá para imaginar? Mas Deus é tão bom que Deus coloca para nós, através dos ensinamentos de Jesus, que façais o bem sem olhar a quem. Não importa se ele é parente ou se ele não é. E Deus nos colocou aqui para continuar o trabalho de Jesus, de ajuda aos estrupiados, aos pobres, aos desamparados, encarnados e desencarnados. E aí eu vou ler um trechinho aqui do item 19, que diz assim: certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva
ou ser condenada às penas eternas. E tanto para um caso como para o outro, a prece é inútil. Imagine, é aquele que eu falei lá no início, né? Quer dizer, se você, né, desencarnou e foi para o inferno, você vai ficar lá, né? Vai queimar lá no mármore do inferno para sempre. E se você for para o céu, beleza, né? Você é uma eleita de Deus, está lá do lado direito de Deus. E nós sabemos que não é bem assim, né? Porque Deus é Deus e nós somos nós. Seres humanos pequenininhos, minúsculos, ainda caminhando com muita dificuldade, não é mesmo? Aí ele diz assim: sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas, irremissíveis, e que essas nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos: nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Meu Deus, que ensinamento forte! Recusar uma prece. Ah, não, ele não tem mais jeito. Eu já fui condenado, não tem mais jeito. Você vai orar por ele por quê? Não tem mais jeito. Deixa ele. Que Deus bom e generoso que nós temos. Nenhum espírito está perdido para sempre. Todos terão a mesma oportunidade de evoluir e de chegar o mais próximo possível de Deus. Aí aqui embaixo ele diz assim: quando alguém é atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? É muito sério isso aqui. É um sofredor encarnado. É um espírito que está ainda no corpo de carne. Ele está ali cheio de tantas dores, com tantas dúvidas, muitos até desenganados, e sabem que vão partir. Mas quem é a pessoa que nós já estivemos em contato, que diz assim: ah, não, pode deixar, eu estou aqui, mas eu quero morrer. Pelo contrário, quanto mais a pessoa está doente do corpo físico, mais ele quer se curar, mais medo ele tem de morrer. Por quê? Porque ele não sabe para onde que ele vai, ele acha que ele vai, né, para o fogo eterno, ele acha que ele vai ficar por aí, vai para um lugar desconhecido. E aí, nós vamos abandonar esse irmão que está sofrendo tanto, que está com tantas dores? É lógico que não. Nós vamos orar muito por esse irmão, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade, pedindo os médicos espirituais que ajude aquele nosso irmão, que alivie aquelas dores, que ajude a ele a suportar. Vamos pedir para dar fé, força, força. E ter muita fé, porque ali não é o fim. Não é o fim. Quando chega a hora, é um novo recomeço para todos nós. E tem pessoas que estão doentes, com doenças incuráveis, que sabem que vão desencarnar, mas são pessoas com pensamentos tão bons, tão cuidadores da sua família, que às vezes eles nem falam para proteger,
para o seu familiar não sofrer. Nós temos uma amiga que foi a uma missa de 7º dia e o rapaz tinha 63 anos e desencarnou de câncer no pâncreas. E ele não falou para a mãe. Ele suportou tudo. Quando ele foi para o hospital, ele falou para a mãe que ele ia fazer uma cirurgia de hérnia e que logo, logo ele estaria de volta, que tal dia ela poderia ir lá visitá-lo. E aí, a mãe não ficou sabendo. A mãe só ficou sabendo que ele estava com câncer 4 dias depois, quando ele desencarnou. Só que ele já estava com câncer há mais de 2 meses. E aí essa amiga contou que foi abraçar a mãe desse rapaz e ela falou assim, olha, o que me conforta é o amor verdadeiro que o meu filho tinha por mim. Que ele se preocupou comigo até o último instante que ele esteve aqui. É uma prova de amor que não tem tamanho. Se existir reencarnação, eu quero ser mãe do meu filho de novo. E aí a pessoa perguntou assim, quantos anos você está? Aí ela falou assim, eu sei que, eu não gosto de falar. Eu estou fazendo 90 anos essa semana. E ela assim, chorosa, muito, muito tristonha, né? Que era um amigo inseparável dela, esse filho. Aí falaram assim para ela, mas não se preocupe, porque logo, logo vocês estarão juntos. A piada é meio de mau gosto, né? E aí a senhora respondeu assim, não, eu tenho 90 anos, mas eu não vou morrer agora não. Aí a pessoa ficou sem graça e pediu desculpas, né? Aí ela falou assim, sabe por quê? Não é medo não. O meu filho foi, porque Deus achou que era a hora dele, porque lá para onde ele foi, estavam precisando de pessoas boas. E eu ainda não sou tão boa quanto ele, então eu ainda tenho que continuar aqui, porque eu ainda tenho muito trabalho pela frente para eu poder partir com mais méritos. Olha que lição. Ela ia falar assim, não, mas eu quero morrer não é por medo de morrer, não, porque eu não tenho medo da morte. Mas eu ainda tenho muita coisa a realizar, eu ainda tenho muito o que fazer pelo próximo. E eu estando fazendo pelo próximo, eu vou estar ajudando o meu filho também. Olha que lição de vida, né? Imagina um de nós com o filho partindo e a gente pensando assim, né? Tem que ter muita evolução. Aí no item 20, ele diz assim, outro se baseia em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Outro se baseia em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Se assim não fosse, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a Ele e adorá-lo. Imagine nós, euzinha aqui, sem poder pedir ajuda para Deus. Eu sei que o que eu pedir, Ele só vai me conceder se Ele tiver certeza que aquilo vai ser o melhor para mim. Porque se não for o melhor para euzinha, filha dele, Ele não irá me conceder.
E aí é quando muitos se desesperam, que dizem assim, mas eu peço tanto para Deus, eu peço uma coisa, Ele faz outra, eu peço uma coisa, Ele me dá outra. Porque Ele sabe o que está dando para cada filho. Ele conhece cada filho. Ele conhece cada minúscula células dos nossos corpos. Então fica aqui a nossa rogativa, levando em consideração que Deus tudo sabe, tudo pode, é único, é imutável, é eterno e nos ama igualzinho a todos, sendo que uns dá mais trabalho, outros menos trabalho. Mas por quê? Porque uns já aprenderam a caminhar melhor, já estão, né, com as pernas menos bamba, e outros ainda se encontram em alguns caminhos que nós sabemos que lá na frente vai ser difícil e vai sofrer. Porque quando nós desobedecemos às leis de Deus, nós vamos sofrer. Porque não existe nada que passe em branco diante dos olhos de Deus. Quando a pessoa diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Sim, a gente desencarna, volta e vamos recuperar o que nós deixamos de fazer. Então, que possamos agora aproveitar nessa encarnação que nós estamos atravessando e vamos fazer o melhor de nós, para quando nós voltarmos, nós sermos melhores e poder fazer muito mais pelos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sofredores e não sofredores, porque a ajuda é igual para todos. E que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos ajude, que Jesus, nosso Mestre, o nosso governador do planeta Terra, possa ter sempre sobre o seu olhar essa multidão de espíritos encarnados e desencarnados, filhos de Deus desse planeta. E que nós possamos pensar no que fomos até agora, no que poderemos ser, sempre melhor, sempre olhando para o alto. Como o Dr. Erma fala, sempre para o alto sempre. Então não vamos nos esmorecer, por mais difíceis que estejam as coisas para cada um de nós. E não deixamos de pensar que as coisas não terminam em volta do nosso umbigo. São bem mais além. E que tem muitos esperando por nossa ajuda mental, através da prece, através da oração, através da rogativa a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ouve, que nos atendem, que nós possamos orar por todos. E oremos por nós também, porque nós também precisamos, para dar menos trabalho. E para quando partirmos, dar também menos trabalho aos que aqui ficarem e pensarem em nós. Que assim seja, graças a Deus.